Boa tarde, pessoal. Esse vídeo aqui, né, a pedido de um amigo meu, eu vou cobrir, né, algumas matérias a respeito da opinião do Santo Padre, o Papa Francisco, sobre sodomia, né, união civil entre pessoas do mesmo sexo e casamento gay. Eu tenho algumas coisas anotadas aqui. Primeiro, tirada aqui do blog do Gmaking, 29 de julho de 2013, 7 coisas que você precisa saber sobre o que o Papa Francisco disse sobre os gays. Que no caso ele tá falando, a mídia tá dizendo que o Papa Francisco é a favor de homossexualismo, não sei o quê. Aí ele tá dando contexto, né? Onde ele fala essas coisas. Entrevista de 80 minutos com repórteres no avião, voltando do Dia Mundial da Juventude. O que é que perguntaram para ele? Na época não se sabia ainda, né? Eu não fui atrás para saber. Mas aparentemente ele foi questionado sobre um lobby gay no Vaticano. O que exatamente ele disse, de acordo com as testemunhas, ele disse: existe muita fala sobre lobby gay, mas eu nunca vi, eu nunca vi esse negócio de lobby gay no cartão de identidade do Vaticano. Quando eu encontro uma pessoa gay, eu tenho que distinguir entre elas bem, entre essa pessoa ser gay e ser parte de um lobby. Se eles aceitam o Senhor e têm boa vontade, quem sou eu para julgá-los? Eles não deveriam ser marginalizados. A tendência, né, a atração do mesmo sexo, não é o problema. Eles são nossos irmãos. Aí até que o update, né, conseguiu a questão, né? Isso perguntou como alguém deveria lidar com essa questão de homossexualidade, como a sociedade deveria lidar com a questão do lobby gay. Aí tem. Eu vou deixar o link na descrição para vocês lerem, entendeu? Eu tô com uma preguiça de ler isso aqui. Entendeu? O vídeo é para ser rápido, entendeu? Abuso infantil é crime, mas pecados, uma pessoa, o padre, o freiro cometeu um pecado e essa pessoa experienciou conversão, o Senhor o perdoa e quando o Senhor perdoa, o Senhor esquece, entre aspas, e isso é muito importante para nossas vidas. Quando nós vamos à confissão e nós dizemos, eu pequei, o Senhor perdoa e nós não temos o direito de não esquecer, né? Não nos perdoar, porque nós corremos o risco de que o Senhor não vai esquecer os nossos pecados. Isso é o perigo. Então, falou do gay lobby, eu ainda não achei um cartão de identidade do Vaticano com a palavra gay. Eles dizem que tem algumas pessoas gays aqui. Eu acho que quando a gente encontra uma pessoa gay, nós temos que fazer a distinção entre o fato de a pessoa ser gay e o fato de um lobby. Porque lobbies não são bons. Eles são ruins e são ruins. Se uma pessoa é gay e procura o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-lo? O Catecismo da Igreja Católica explica esse ponto belíssimamente. Mas diz, espera um momento, como? Espera um momento, como dizer, diz, né? É, belíssimamente diz, essas pessoas não devem ser, nunca devem ser marginalizadas e devem ser integradas à sociedade. O problema não é que alguém tem essa tendência. Há outro problema, outro.
O problema é formar um lobby para aqueles que têm essa tendência. Um lobby de pessoas gananciosas, de políticos, de maçônicos e tantos outros. Esse é o problema mais sério para mim. E obrigado por fazer tanto por essa questão. Obrigado. É, eu acho que não tem muito para explicar a respeito disso, né? Tá certo. Vamos ver se eu acho outra coisa aqui a respeito de negócio de gay. Vocês veem que mais de 200 páginas. Só de arte que eu colecionei, né? Tem aqui no caso. Ela é interessantíssima, né? O Papa Francisco, na verdade, o pessoal reclama, né, que ele não excomunga ninguém, que ele não excomunga fulano, ciclano. Na verdade, ele excomunga bastante clérigo, né? Ele e os bispos sob ele, né? Excomungam bastante clérigo que rompe segredo de confissão, que defende casamento gay, ordenação de mulher. Padre Beto é um exemplo, né? Aqui é o exemplo de um, né? Papa excomunga padre que apoia o casamento gay, ordenação de mulher. Isso aqui é 2013 também, né? Que o pontífice excomungou um padre em Melbourne, na Austrália, por causa do seu suporte a sacerdotes femininos e casamento gay. O padre dissidente Greg Reynolds foi tanto laicizado quanto excomungado por causa do seu suporte a casamento do mesmo sexo e ordenação feminina. Zwartz diz que Reynolds acredita que ele é a primeira pessoa excomungada em Melbourne. A ordem, reportadamente, vem diretamente do Vaticano e não é a pedido do arcebispo de Melbourne. É, é, só isso mesmo. Vamos procurar outras. Papa Francisco, Papa Francisco sobre uniões homossexuais, né? Coisa mais direta. 21 de março de 2013, do blog do Gmail. Existe um monte de histórias reportando que em 2010, quando ele ainda era cardeal, Papa Francisco apoiou a ideia de uniões. Perdão. Papa Francisco apoiou a ideia de uniões civis para homossexuais. Indo aos fatos, o ponto de partida é tentar ir aos fatos sobre o assunto. De acordo com reportagem, né? Reportagem de testemunho, em 2010, quando o governo argentino estava no processo de aprovar casamento gay, o então cardeal Bergoglio sugeriu a possibilidade de uniões civis para homossexuais como uma maneira de manter o casamento homossexual de ser legal. É isso, entendeu? Eu vou ler o resto do artigo, mas pronto, tá explicado, entendeu? Aparentemente, o Francisco chegou sim a defender que o Estado estabelecesse uma união civil para homossexual, não porque ele vê isso como um casamento gay, como um passo para o casamento gay, mas como uma alternativa ao casamento gay. Para ele, para o Estado não reconhecer uniões homossexuais como casamento, o Estado deveria tratar como se fosse amaziamento, recasamento, esse negócio de cara que separa da esposa vai ver com outra, entendeu? É isso.
Continuando aqui, ele foi absolutamente adamante, né? Adamante, o cara é insistente, né? Absolutamente insistente na impermissibilidade do casamento homossexual, né? Dizendo, nas próximas semanas, o povo argentino vai encarar a situação. Ixi, Maria, qual é o significado de outcome mesmo? Cujo resultado pode seriamente machucar a família. Sob as custas. Ave Maria. Em risco está a identidade e sobrevivência da família. Pai, mãe e crianças. Em risco estão as vidas de muitas crianças que vão ser discriminadas vão ser discriminadas em advance. Vão ser discriminadas previamente, né? Privadas de seu desenvolvimento humano, dado por um pai e uma mãe e desejado por Deus. Em risco está a total rejeição da lei de Deus encravada nos corações. Isso não é simplesmente um problema político, mas uma tentativa de destruir o plano de Deus. Não é apenas um problema, uma conta, né? Mas um movimento do pai da mentira, que busca confundir e enganar os filhos de Deus. Aparentemente, a sua discussão de uniões civis ocorreu em um encontro entre os bispos argentinos em que eles estavam fazendo estratégias em como bloquear o casamento homossexual. Os outros aparentemente votaram contra a sugestão de Cardeal Bergoglio. E isso não foi... Eu não vou saber traduzir o acto, entendeu? Acho que isso aí não foi levado a público, né? Alguns, incluindo um ativista homossexual, dizem que o cardeal discutiu isso com eles em privado. Porém, né? E agora que ele foi eleito Papa, alguns estão tentando girar, né, entre aspas, trazer de volta isso como evidência de que ele seja flexível no assunto e aberto ao diálogo, né, entre aspas também, e que, basicamente, que ele esteja disposto a aprovar casamento gay, que é uma coisa que não faz sentido por causa do que eu acabei de ler aqui. Deixa eu ver aqui. Reconhecimento legal de uniões homossexuais ou pô-las no mesmo nível de casamento iria significar não só a aprovação de comportamento decadente, com a consequência de fazê-lo modelo para a sociedade presente, mas também obscurecer valores básicos que pertencem à herança comum da humanidade. Então a igreja ensina que o respeito pela pessoa homossexual não pode levar de jeito nenhum à aprovação de uniões civis ou pior ainda de casamento gay. A posição reportadamente avançou em 2010. Se eu não me engano, isso eu tenho que puxar da memória, quando aconteceu, né, aquilo mais recentemente, de aprovarem uniões civis homossexuais, o Vaticano fez um documento dizendo que era contra, que isso aí não tinha nada a ver. Entendeu? Então, o que tudo indica, o Francisco mudou de ideia a respeito disso. Apesar de que mesmo se no âmbito privado não tivesse mudado, não ia querer dizer que ele está disposto a aceitar casamento gay, até porque eu já fiz outros vídeos a respeito disso. Ele tem repetido diversas vezes que o sacramento do matrimônio é necessariamente de homem e mulher. Entendeu? Para ele, esse negócio de homossexualismo é pecado.
tem outros artigos. Pronto. O que Papa Francisco disse sobre filhos de casais homossexuais? Outra coisa para saber e dividir. De Making, janeiro de 2014. O que as notícias dizem? Papa Francisco, aparentemente. Notícia diz que Papa Francisco pediu que as pessoas repensem a maneira que a Igreja Católica lida com filhos de casais gays e de pais separados. Está citando uma discussão de 3 horas que o Papa Francisco teve com a União Geral de Superiores de Homens Religiosos sobre a Vida Religiosa. A discussão aconteceu em novembro de 2013, né? Sendo publicada apenas recentemente, né? Na época, 2014. O que Papa Francisco disse em relação às crianças de casais homossexuais? Ele não tem uma sessão devotada a esse assunto, ele faz apenas uma referência breve a isso no contexto da discussão maior de educação cristã. De acordo com o Spadaro, os pilares da educação, de acordo com o Papa, são... Só um momento. Ótimo. Isso. Comunicação compreensiva, maneiras comunicativas de fazer as coisas, valores, comunicação de valores. Fé é comunicada através deles. O educador deve ser capaz de ser a pessoa que educa. Ele ou ela devem considerar como proclamar Jesus Cristo para uma geração que está mudando. Ele insistiu, porém, educação hoje é a chave. Chaves... É a chave. E ele lembrou de algumas suas experiências em Buenos Aires, em relação à preparação necessária para receber crianças no contexto educacional. Pequenos meninos e meninas, jovens adultos que vivem em situações complexas, especialmente da família. Citação dele, entre aspas, eu me lembro de um caso de uma garotinha muito triste que finalmente decidiu confessar ao professor a razão para o estado mental dela. Que o noivo da mãe dela não gostava dela. A porcentagem de crianças estudando em escolas que têm pais separados é muito alta. A situação em que nós vivemos agora a situação que nós vivemos agora provém novos desafios que às vezes são difíceis para nós de entender. Como podemos proclamar Cristo para esses meninos e meninas? Como podemos proclamar Cristo para a nova geração que está mudando? Devemos então ser cuidadosos para não administrar uma vacina contra a fé para eles. Então, o pessoal reclamando por causa de besteira, né? Eu sei que ainda tem mais um. Ó, e tem mais esse também. Papa Francisco, ortodoxo e pró-tradição, 2015, por David Armstrong. Casamento tradicional, complementariedade do homem e mulher, raiz do casamento e família. A primeira, configuração, contexto novamente. A primeira forma, né, que a fé ilumina o homem, é a família.
Eu acho que a primeira união estável é casamento com mulher. Pronto. Casamento com mulher. Ah, fala, meu Deus. Essa merda de trás. Casamento não é nascido de sentimentos amorosos, efêmeros por definição, mas da obrigação assumida pelos esposos que entram na total comunhão de vida. Posse se coloca, sua inspiração para todos que procuram suportar, apoiar e apoiar da força para a união de homem e mulher no casamento como um bem fundamental, natural, único e belo para pessoas, família, comunidade. Pronto. E tem o último, né? Pronto. Papa Francisco choca liberais em casamento gay. Em sua viagem às Filipinas, Papa Francisco mais uma vez defendeu o casamento. Ele de novo é, argumentou contra casamento de mesmo sexo. Okay. Nas Filipinas semana passada, Francisco disse inequivocamente que a família está sendo ameaçada por forças poderosas relativistas que estão procurando desfigurar o plano de Deus para a criação e redefinir a própria instituição do matrimônio. Ele anunciou o que ele chama de colonização ideológica da família. Para citar, para fazer maior citação, o católico diz: eu já li isso aqui, tem até um vídeo disso aqui. O Papa alertou contra esforços crescentes para redefinir a instituição do casamento por relativismo, pela cultura do efêmero, pela falta de abertura à vida e contra forças poderosas que ameaçam desfigurar o plano de Deus para a criação pop. É que o cara tá defendendo que é óbvio que tá falando de casamento gay, né?
Vamos ver se tem outros. Aqui o Papa muito gigachad aqui, né? É um sigma. Isso aqui que eu tô passando, pessoal, é tudo vídeo que eu pretendo gravar, tá? Entendeu? Então vocês veem que eu tenho bastante conteúdo ainda. Pronto, cheguei no último aqui, Papa Francisco versus casamento gay. Recorde no caso é basicamente tudo que tem, né, a respeito. Março de 2021, Dave Armstrong. Isso aqui eu já li, né, a citação do Papa Francisco. Falando sobre os argentinos, o pessoal querendo aprovar casamento gay na Argentina. O Papa está chocado pela, acho que pela lei, né? Lei de União Civil de Malta, que vai permitir casais gays a adotar crianças. Diz Bispo Auxiliar Charles Cicluna para o Sunday Times of Malta. Defendendo sua decisão de usar sua homilia de Natal para reiterar que a família tem que ser construída sobre uma mulher, não sei o que é MGR, Bispo Cicluna diz que ele discutiu essas preocupações com o Papa Francisco ao falar com ele em 12 de dezembro. Outra situação aqui, a família atingida, que a família é atacada e é desbaseada, né, entre aspas. Pode qualquer coisa ser chamada família? Como? Muito relativismo. Ah, sim. Quanto relativismo existe no conceito... Porra, cortou o texto todinho, não dá pra entender nada. Mas que isso aqui eu já citei, né? Isso, já citei. Eu li lá atrás. Precisa ler mais. Em
Address acho que é entrevista, né? É uma entrevista para mais de mil famílias filipinas, em 16 de janeiro, em Manilha. Papa Francisco decretou que nova colonização ideológica, a declared condenou, né? Condenou nova colonização ideológica que tenta destruir família. O Papa também alertou contra esforços crescentes de redefinir a própria instituição do matrimônio através do ativismo pela cultura do efêmero. Acho que eu já li isso aqui, né? Aí ele condena transexualismo também. Você, Irina, mencionou um grande inimigo para o casamento hoje, a teoria do gênero. Hoje existe uma guerra mundial para destruir o matrimônio. Hoje existem colonizações ideológicas que destroem não com armas, mas com ideias. Portanto, existe uma necessidade de defender a nós mesmos de colonizações ideológicas. Né? Entrevista, 1º de outubro de 2016. É, só isso, né? Acho que o ponto já foi deixado bem claro aqui. Não acho que preciso continuar. Então é isso, pessoal. Né? Até a próxima.